Então, meu caro, só uma curiosidade aqui, ó. A gente tá a data de hoje, vocês podem ver, sábado, dia 15 de junho de 2024, 9 e 7 da manhã. O que que acontece? A idade mínima para aposentar, né, no Brasil, pagando, né, mensalmente o INSS, as mulheres aposentam com 30 anos e os homens 35. Ok. Aí a gente vem aqui e pergunta, né? Tá, neste caso, quanto que é o valor que a gente paga para o INSS? Para a gente aposentar com um salário mínimo, 1.412, que é o salário atual, a gente tem que pagar por mês 11%, que dá 155,32. Então, 1.412 vezes 11%, que é o que tem que pagar mensal, 155,32. Se a gente pegar 155,32 e multiplicar por 12, você vai pagar para o governo anualmente mais de um salário mínimo, 1.863,84. Mas só por curiosidade. Vamos voltar aqui no raciocínio. Ó. Se a gente pegar esse 155,32 e investir, aplicar esse valor, eu tenho uma calculadora de juros compostos, que é o que acontece quando a gente é investidor. Então, o saldo inicial aqui eu vou colocar zero, porque a gente não vai ter nenhum aporte inicial, tá? Eu estou colocando aqui taxa de juros de 1%, porque qualquer investimento que a gente, né, menor que seja, 1%, já deduzindo imposto de renda, a gente consegue fácil, tá? Na renda variável. E período aqui, 35 anos, tá vendo? Meses, anos, que é o mesmo período que um homem aposentaria. E eu coloquei o valor exato de 155,32, que é o valor atual. Lembrando que todo ano esse valor é reajustado. Então isso aqui teoricamente vai ser muito maior no futuro. Né? Em 35 anos esse valor aqui vai subir, né? 11% ao ano no mínimo. Eu acreditaria isso. Mas vamos lá, vamos calcular pelo valor menor. Tá? Eu estou chutando para baixo. Enfim, a gente calcula aqui, ó, resultado. Valor final, você vai ter quase 1 milhão na conta, 998.856,63 centavos. O valor que você tirou do seu bolso foi 65.234,40 e o valor de juros foi quase 1 milhão, foi 933.622,23 centavos. Isso significa que, se a gente for ver aqui no gráfico, ó, a gente trabalhou efetivamente para investir durante esses 35 anos, né, aportando apenas 155,32 por mês. A gente tirou do nosso bolso 65 mil para ganhar 933. É o que o governo faz, gente. Então, significa que se a gente tiver esse valor aqui, ó, de 998, vamos colocar na calculadora aqui rapidinho, 998 998.856, não vou colocar nem os centavos não, vezes 1%, a gente vai estar ganhando esse valor aqui, ó, quase 10 mil por mês, 9.988,56 centavos, sem precisar trabalhar. Significa que, em vez de você pagar o INSS por 35 anos, se você fizer um investimento qualquer que te dê aí uma rentabilidade de 1% ao mês, né? Isso já deduzindo imposto de renda, e no mesmo período a gente iria aposentar ganhando um aporte aí de 10 mil por mês, aproximadamente. Né? Lembrando que o salário também daqui a 35 anos vai ter reajuste, mas eu duvido que ele vai estar 10 mil por mês, salário mínimo, eu duvido. Né? E então isso é uma estatística, mas lembrando que se a gente pegar esse valor aí, ó, 9.900, dividir por 2, significa que em vez de 35, ó, vai dar 5 mil por mês, né? Praticamente. Então 5 mil por mês. Então, em vez dos 35 anos, que divide 35 por 2 também, em 17,5 anos você já vai estar ganhando 5 mil por mês. Você entende a proporção que isso pesa, que isso impacta? E se a gente estivesse aumentando os 11% anual, que é normalmente os reajustes lá do salário mínimo, que o governo pede, a gente ia estar em menos tempo ainda, entendeu? Então, em 17 anos e meio,
em vez de 35 anos contribuindo, você já está ganhando mais de 5 mil por mês sem trabalhar. Isso é impressionante, isso a escola não mostra, isso a gente tem que pesquisar, estudar, porque o brasileiro, se depender do governo, ele vai pagar só remédio no final da vida, né? Então, essa é a lei, essa é a mágica para quem investe, viu? Lembrando que se a gente aqui quiser diminuir o período, se a gente quiser aumentar o aporte, esse período de 35 anos só reduz, né? O problema do investidor, principalmente o investidor iniciante, é que ele não tem, na maioria das vezes, além dessa, como é que eu posso dizer? Além dessa paciência, né, de não guardar os aportes, né, ele não tem essa disciplina também de fazer mensalmente os aportes. Lembrando que a cada vez que você vai fizer aporte, independente do valor aqui, podia ser 200, podia ser 100 reais, cada vez que a gente aporta, a gente começa no mês seguinte a receber juros compostos. Então, isso vai virando uma bola de neve positiva, por isso que no final das contas a gente sempre investe menos. Aqui, ó, no caso, 100 reais, a gente investiu 42 mil do nosso bolso, ganhamos 600 mil, né, em torno de 35 anos aí. Sempre mensalmente fazendo os aportes, investindo da maneira correta. Fechou? Então é só uma dica, né, do Eduardo França para vocês aí, que eu sou um pequeno investidor e eu tô vendo que minha vida mudou drasticamente depois que eu comecei a estudar sobre isso. Então a gente tem muita desculpa para não estudar sobre as coisas que realmente importam e fazer o dinheiro trabalhar para a gente é muito mais legal, né? Fica com Deus, um abraço.